pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora falando um pouco sobre o direito administrativo. Esse aqui é um assunto, vamos dizer, geral, que está lá no conteúdo programático do concurso do TRT. Eu fiz até um vídeo falando sobre o edital desse concurso. Vou deixar o link da descrição desse vídeo aqui embaixo. E aí, lembrando mais uma vez que a banca responsável por esse concurso do TRT é a Sebrasp. Então, a nossa primeira questão da área de direito administrativo é essa daqui. O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do poder, então ele quer saber qual é o tipo de poder, ou seja, aquele das opções regulamentar, polícia, discricionário, disciplinar, normativo. Qual deles aqui é que está relacionado a esse conceito, ao juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público? Então, falando um pouco sobre isso, é importante a gente saber sobre os poderes administrativos que há. E aqui eu trouxe 6 poderes que há. Então, olha só, o primeiro poder é o vinculado, o segundo é o discricionário, o terceiro hierárquico, o quarto é o disciplinar, o quinto é o regulamentar e o sexto é o de polícia. Então, quando a gente fala, por exemplo, do poder vinculado, já dá aquela ideia de vinculação, né? Ele está vinculado a alguma coisa. Então, o que seria esse algo? Seria justamente a lei. Então, ele está obedecendo estritamente à lei. Então, com isso, tem uma certa obrigação de agir, porque ele está vinculado à lei. Então, vamos dizer assim, toda vez quando as pessoas falam, né, está na lei, então tem que estar de acordo com a lei, tem que fazer o que a lei diz. Então, tem essa certa obrigação de agir de acordo com a lei. Logo, não é possível a omissão, porque vamos dizer, está tudo ali escrito na lei, tudo certinho, do jeito como tem que ser. Então, nada é de omissão. Logo, com isso tudo, com essa obrigação e tudo, então o agente não escolhe, ele apenas, vamos dizer, ele vai fazer o que está de acordo com a lei. Então, esse primeiro aqui é o poder vinculado. O segundo já é o discricionário. O discricionário, para mim, na minha visão, ela é, vamos dizer, o oposto um pouquinho do vinculado. Como eu falei, no vinculado, ele está estritamente ligado à lei. Tem que ser o que está escrito na lei. Se não for, vai sofrer uma penalidade. E aí o discricionário, ele já dá, vamos dizer, uma certa liberdade. Lembra daquela palavra exceção? Então, que as pessoas falam assim, por exemplo, para toda regra tem uma exceção. Então, é isso aqui que é um exemplo de exceção. Por exemplo, quando tem prorrogação de período de inscrição ou prorrogação de tal fato. Então, esse daqui seria um exemplo de poder discricionário. Então, olha só, o do poder discricionário, ele dá o quê? Mais liberdade a agir, porque às vezes nem tudo que está da lei dá para fazer do jeito como ela quer. Então, às vezes é necessário umas certas jeitinho brasileiro, entre aspas, né? Para poder realizar o que está dizendo a lei. E aí, olha só a palavra-chave quando a gente tem que lembrar quando a gente estiver estudando sobre o poder discricionário. Ela está justamente relacionada à conveniência, porque ela tem essa certa liberdade de agir, então, por conveniência e por oportunidade da situação, é o que vai permitir com que você consiga agir sempre no nível do quê? Da razoabilidade. Então, você consegue observar que ela é um pouco, vamos dizer, diferente do vinculado por conta da exceção, porque nem sempre o que está escrito na lei pode ser realizado do jeito que está na lei. Então, é por isso que é importante ter esse poder aqui, o discricionário, né? Porque ele vai te dar essa liberdade ao agir, mas justamente sempre observando o conceito de conveniência, de oportunidade e de razoabilidade, porque tem que estar relacionado, tem que estar conveniente àquela situação, logo tem que estar de acordo com aquela oportunidade no momento e sempre seguindo a razão. E aí a gente vem da palavra, né, da razoabilidade. E aí o terceiro poder, nós temos o poder hierárquico. Hierárquico já dá aquela ideia de cadeia hierárquica, né? De chefes e empregados. Então sempre tem aquela escadinha, né? De quem manda e quem menos desmanda. Então isso está relacionado a isso, porque há sempre essa superioridade hierárquica. E aí, dentro dela, é possível observar esses papéis de quê? De fiscalização, de controle e de sanção. Então, naquela escadinha que a gente vê, né, dos que quem manda e dos que menos mandam, a gente consegue observar que nesse poder hierárquico é observado e aplicado a fiscalização, o controle e a sanção.
E aí nós temos o poder disciplinar. Disciplinar já vem daquela palavra de disciplina. Então, disciplina sempre, vamos dizer, dá um jeito organizado, adequado, mais sensato. Então, isso, quando é aplicado dentro do direito administrativo aqui, dentro dos poderes administrativos, ela está relacionada ao conceito de sanção, aonde muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu sempre confundi essa parte de sanção com o poder de polícia, mas não, aqui é com poder disciplinar. Então, outra coisa também que faz a gente confundir um pouco é com essa punição, porque a gente sempre acha que é a polícia que vai punir. Não, é o poder disciplinar, porque olha só, ela vai poder aplicar a sanção, vai poder punir os servidores públicos. Lembrando que esse daqui é um poder que está relacionado, vamos dizer, internamente na administração. E aí ela deriva de quem, logicamente? Lembra lá quem é que faz o poder da fiscalização, do controle e da sanção? Ela vai derivar justamente desse poder hierárquico. Então, tá vendo como essas duas também elas estão relacionadas? Então, a gente vai observando que os poderes aqui ao longo do tempo, elas estão sempre relacionadas. Só que são detalhes, palavras-chave que a gente tem que aprender a diferenciar qual é uma delas. E aí, outra coisa do poder disciplinar é porque ela tem essa parte da infração. Como a gente viu que pode punir os servidores públicos, também tem situações da infração administrativa. E aí, um outro poder regulamentar. Regulamentar já vem aquela ideia de regular. Regular o quê? Por exemplo, as leis ou até próprias normas. Então, às vezes, lembra lá que eu falei que nem sempre dá para ser feito como a lei pede, e às vezes é necessário com que haja modificação da escrita da lei, alguma coisa assim. Então, o poder regulamentar, ela já entra bem aqui nesse poder vinculado que a gente viu, porque ela vai permitir com que regulamente esses conceitos que estão escritos na lei. Já diz a palavra regulamentar. Então, quando falar de poder regulamentar, vem sempre aquela ideia de criar normas. E esse poder, geralmente, ele está relacionado aos chefes do executivo. Isso aqui eu sempre vejo uma característica bem específica do poder regulamentar, que quem é atribuído esse poder regulamentar seriam os chefes do executivo. E aí ele pode também auxiliar nos decretos e nos regulamentos. Então, regulamentar, essa é a característica desse poder. E por último, nós temos o poder de polícia. O poder de polícia, a gente tem que relacionar sempre aquela ideia, vamos dizer, de manter um ambiente seguro. Então, com isso, para ele manter esse ambiente seguro, e sempre a favor de quem? Sempre a favor do interesse público, ele vai ter que o quê? Restringir os direitos de certas pessoas, porque, vamos dizer, vamos pensar assim, né? Tem muita gente abusada hoje em dia, não é? Então, se não tivesse poder da polícia, poder restringir esses direitos desses abusados, que seria a maior confusão, né? Então, esse poder da polícia, nesse conceito de restringir os direitos e tudo, isso tudo está relacionado ao Código Tributário também. Ou seja, tudo isso daqui, esse controle, isso tem o benefício da coletividade, que é o bem comum, assim como também do benefício do Estado. Então, esses são os poderes administrativos. E aí, quando a gente volta à questão, ele pede justamente qual é o poder que está relacionado ao juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador. Então, olha só a palavra-chave: conveniência e oportunidade. Lembra lá qual é o poder que está relacionado a isso? Seria justamente a letra C, que é do poder discricionário. A segunda questão, ela é da Lei 8.112, que eu já fiz vários vídeos sobre essa lei, vou deixar também no link da descrição de acesso aqui embaixo. Então, olha só. Segundo essa lei, o servidor público poderá ausentar-se, então é aquele período de ausência, do serviço por 8 dias consecutivos, sem qualquer prejuízo, no caso de. Então, lá nessa lei aqui, tem lá no artigo 97, que ele diz o quê? Sem qualquer prejuízo, então sem problema nenhum, poderá o servidor ausentar-se do serviço em 3 situações. Então, são 3 situações diferentes, assim como são 3 períodos diferentes. Então, olha só, a gente tem de 1 dia, a gente tem de 2 dias e de 8 dias. E aí, vamos lembrar que de 1 dia ele está sempre relacionado a quando o servidor for doar sangue. Então, é 1 dia a menos, né? Precisa de tantos dias, não. Quando é no caso de 2 dias, isso aqui é mais para casos de alistamento ou recadastramento eleitoral.
E aí o de 8 dias, vamos dizer que são mais dias, então com certeza é algo mais, entre aspas, importante. Então eu sempre considero aqui a palavra casamento e morte. Por quê? Aqui está relacionado a 2 tipos de situação, que é quando o servidor está nesse período de seu casamento, e o segundo é o da morte. Da morte de quem? Pode do cônjuge, do companheiro, dos pais, padrasto, madrasta, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Então você percebe também aqui que tem, vamos dizer, uma lista de pessoas que estão relacionadas aqui, que são a quem são aplicadas essa morte. Então, é bom a gente ficar sempre prestando atenção aqui. Então, quando a gente volta lá na questão, qual é o caso que está relacionado aonde o servidor pode votar por 8 dias consecutivos? Então, quando a gente falar de 8 dias, é sempre o casamento ou a morte. Então, quando a gente vai olhar aqui na questão, seria justamente qual letra? Seria a letra A, porque ele fala do falecimento do cônjuge. A doação de sangue a gente viu ainda agorinha, né, que é apenas de um dia. Alistamento eleitoral seria de quanto? Seria de 2 dias. Aqui também no recadastramento eleitoral é de 2 dias e esse aqui ele não fala nada sobre isso. Então são apenas 3 situações, que mais uma vez eu vou mostrar aqui, que é para doação de sangue, para alistamento ou recadastramento eleitoral, e o que é que é maior período de 8 dias, que é no casamento ou morte. Mais uma questão aqui dessa lei 8.112. Então, olha só, o servidor público efetivo, ao assumir o mandato eletivo, será afastado do cargo, salvo quando houver compatibilidade de horário e referência a mandato. Então, isso aqui está relacionado ao mandato eletivo. Então, quando a gente vai lá na Lei 8.112, justamente no artigo 94, ele explica esses casos aqui. Então, ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E, por exemplo, para mandato a nível federal, estadual, distrital, aí a gente tem até o exemplo aqui, olha só, de presidente, senador, governador e deputados. O que que acontece com esse pessoal aqui? Vamos dizer um pessoal mais importante. Ele é logo afastado do cargo. Então, o que que acontece? Obrigatoriamente recebe pelo cargo eletivo. E aí, por exemplo, no caso do prefeito, de mandato de prefeito, o que que acontece? O prefeito é bom a gente logo memorizar na cabeça, porque se a gente memorizar do prefeito, a gente não vai ter tanta dificuldade no caso de mandato de vereador. Então, do prefeito, ele é o quê? Afastado do cargo, só que o bonitinho pode optar por uma remuneração. Então, isso daqui é o que acontece caso for prefeito. E aí, quando a gente for do vereador, aqui no vereador tem esse negócio de compatibilidade de horário, que é isso lá na questão que ele fala, quando há compatibilidade de horário. E aí, por exemplo, quando há compatibilidade, ou seja, ele pode, vamos trabalhar em uma função de manhã e de tarde ser vereador. Aqui é permitido o acúmulo tanto de cargos quanto de remuneração. E aí, quando, por exemplo, não há essa compatibilidade, ou seja, não dá para ser os dois ao mesmo tempo, ele vai ser igual o prefeito. E aí você tem que lembrar como é que é o caso do prefeito, onde o prefeito ele é caso afastado do cargo e ele que opta pela remuneração. E aí, quando a gente volta na questão, justamente falando que será afastado do cargo salvo se houver compatibilidade. Então, quando tem compatibilidade, lembra lá, pode ser sim ou pode ser não. E aí, qual é esse tipo aqui de situação, qual é esse tipo de mandato que ele está se referindo? Seria justamente a letra B de vereador. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, é só comentar aí embaixo que aí eu trago mais questões nessa parte de direito administrativo direcionado ao edital do TRT